Olá, meu nome é Eduardo Oliveira, eu tenho 41 anos, sou casado, tenho um filho e me formei em 2002 em licenciatura em Matemática e Física pela Universidade Estadual Paulista. Comecei a lecionar em 2003 como substituto em escolas particulares na rede estadual de ensino, em São José do Rio Preto. Em 2005, assumi como titular de cargo na Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo, onde permaneci até 2009. Em 2009 mesmo, entrei para a Secretaria de Segurança Pública, onde permaneci como policial militar e cheguei à graduação de segundo sargento. Em 2020, me mudei para São José do Rio Preto e comecei a trabalhar na Prefeitura Municipal de Potirendá. Nesse mesmo ano, eu voluntariamente deixei as fileiras da corporação para voltar à minha carreira de professor. Acumulo uma experiência de mais de 20 anos de trabalho com educação. Tenho alunos que passaram em concursos públicos, que foram promovidos também dentro da carreira militar e em vestibulares como medicina em São José do Rio Preto. Ano passado, eu tive a oportunidade de trabalhar com novas tecnologias, devido ao ensino remoto. Foi muito gratificante, porém foi desafiador. Gostaria de agradecer os gestores da escola pela oportunidade que estão me dando para expor o meu trabalho e aprimorar as minhas habilidades como professor. Na aula que vou expor hoje, vou trabalhar com o tema porcentagem. É um tema relativamente simples, porém muito amplo. Vários campos da matemática, da física, da química usam a porcentagem. Então eu vou trabalhar com os conceitos principais, vou trabalhar com alguns exemplos. Dito isso, bora para a aula. Vamos verificar essa figura. Essa figura ela é um gráfico de pizza, né? Ela tem o formato de cilindro, que geralmente é usado em estatística, né? Nesse caso aqui, ele me dá o total de vendas de uma empresa no ano por trimestre. Então você consegue verificar que foram divididos em 4 trimestres e em cada trimestre teve um lucro, teve uma quantidade de vendas diferente. Só verificar aqui tanto o tamanho do gráfico quanto a porcentagem escrita em cima. Nossa próxima figura, ela mostra o mapa do Brasil por regiões. No caso aqui, ó, eu tenho a divisão territorial do mapa do Brasil por regiões. O que eu fiz? A região norte, como vocês podem ver, é a maior, ela ocupa 45% do território brasileiro. E assim sucessivamente. Nós temos o Nordeste, 18%, Centro-Oeste, 19%, 7% no Sul e 10% no Sudeste. Verifique essas figuras aqui. Cada figura aqui representa uma mercadoria que pode estar à venda. E essas etiquetas grudadas delas são o quê? Descontos. E aí vem a pergunta: o que que essas figuras têm em comum? Porcentagem. E é o que eu falo, né? Eu sempre costumo falar para os meus alunos: porcentagem é um conceito simples, bem simples, mas ele é muito amplo. Então ele é usado nas diversas áreas das ciências e assim, engana-se aquele que pensa que nunca vai usar na vida. Não, não gosto, não quero, não vou aprender, não tem como. Você está assistindo uma televisão, lendo um jornal, uma revista, tem lá um gráfico, tem lá uma amostragem de informação que ela mostra a informação trabalhada em porcentagem. E aí nós vamos ver por que acontece isso. Como eu disse, não tem como fugir, né? Conceitos matemáticos mais usados no planeta. Um dos conceitos mais usados no planeta é a porcentagem. Então vamos para a definição. Afinal de contas, né? O que é porcentagem, né? Se você procurar no dicionário ou no Google, você vai ter essas definições aqui. Proporção de uma quantidade ou grandeza em relação a uma outra avaliada sobre a centena. Fração ou de centena que equivale a uma determinada fração de outro número. Eu particularmente acho essas definições um pouco confusas, elas acabam complicando mais o que é simples. Eu fico com a terceira aqui, ó. A porcentagem ou percentagem, as duas palavras aqui elas estão corretas, tá? Percentual, percentagem, vocês vêem nos livros aí as mais diversas formas aí. Ela representa uma razão cujo denominador é igual a 100. Eu deixei bem grifado em vermelho aqui,
que é para não sair da cabeça de vocês. Vocês estão entendendo bem aqui, ó. Indica uma comparação de uma parte com o todo. Ao meu ver, é a definição que mais se encaixa, é a definição mais enxuta que eu tenho aqui de porcentagem. Então você tem uma razão, que é um número sobre o outro, vai lá da definição de fração, o denominador sempre vai ser 100, não muda, e ele vai estar sempre comparando. E essa é a ideia principal da porcentagem, é a comparação. Você vai estar sempre colocando um percentual de acordo com um todo, e esse todo pode variar. Esse todo, ele vai ser em relação ao percentual, não a ele mesmo. Vamos dar um exemplo. Você calcula 30% de R$ 15, dá 4,50, entendeu? Então, nesse caso, R$ 15 foi o todo, mas eu posso avaliar o todo também como uma outra porcentagem. Nos próximos exemplos a gente vai ver isso aí. Entendeu, né, gente? Qualquer coisa, só levanta a mão. Aqui, ó. Na definição, ela fala da razão cujo denominador é igual a 100. Então nós temos aqui, ó, uma razão cujo denominador é igual a 100. 30 por 100, 30%. 45 por 100, 95 por 100, 45%, 95%. Então aqui, ó, todo de uma parte com um todo. Então você vai estar sempre calculando X% de alguma coisa. Então, 30% de, 45% de, 95% de. Voltando ao mapa do Brasil, coloquei aqui o território nacional todo, em preto. E aí, como vocês viram anteriormente, 45% norte, 19% centro-oeste, 10% sudeste, 7% sul e 18% nordeste. Todos comparados com o quê? De uma parte com um todo. Então significa que a região norte ocupa 45% do território nacional. Então, a partir do momento em que você visualizou esse tipo de figura, esse tipo de comparação, o texto, a informação está dizendo que ele é uma fração de um todo, né? Como diz a definição de porcentagem. Continuando. A grande questão, né? Mas, professor, como que calcula a porcentagem, né? Então, para realizar o cálculo de uma porcentagem de um valor, basta multiplicar, bem vermelho aqui, esse valor pela porcentagem em sua forma decimal ou fracionária. Muita gente me pergunta, qual que eu faço, professor? Qual que é mais fácil? Eu não posso falar para você se o número decimal multiplicado é mais fácil que a fração. Eu tenho a minha opinião, né? Aí eu vou apresentar para vocês as duas formas e aí vocês decidem qual vocês vão querer fazer. Ambas estão corretas. Vamos lá. Voltando ao exemplo aqui, ó, 30%. Passando para a forma decimal, lembrando lá das continhas do ensino fundamental 1, o que você faz quando você tem divisões com potências de base 10? Eu copio o número inteiro, no caso 30 aqui, eu omiti o zero aqui, que ele não vai fazer diferença. E ando duas casas, no caso da divisão, para a esquerda. Então eu ando, a vírgula vai estar aqui, ó, na direita do zero. Passa uma para cá uma, passa uma para cá duas. Então fica 0,3. Tem gente que gosta de escrever 0,30. Não tem necessidade, mas se quiser pode resolver, pode colocar desse jeito. 45. Aqui já é um número diferente de zero. Imagine a vírgula aqui à direita do 5. Ela vai andar duas casas para a esquerda, vai ficar 0,45. 95 é a mesma coisa. Duas casas à esquerda, 0,95. E aqui eu tenho um exemplo, né? Direto, né? 45% de 300. Então, como é que você faz? Pela definição, você pega a parte fracionária e multiplica pelo todo, pela quantia que você quer calcular a porcentagem. Também pode ser o número decimal multiplicado pelo todo, pelo número que você quer. Fazendo as contas, eu tenho o valor de 135. Aqui é muito importante, ó. Observação 1. Presta atenção. Entenda D, está em vermelho aqui, como multiplicação. Toda vez, de novo, toda vez que vocês virem tantos por cento de alguma coisa, no caso 45% de, esse D praticamente você troca pelo vezes, pelo pontinho no caso.
sempre vai ser multiplicação. E a observação 2 pode se multiplicar pela fração ou pelo número decimal que ela representa, como foi colocado aqui em cima. Né? Dúvidas? Tranquilo, né? Tá tranquilo. Bom, agora nós vamos colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Bora lá fazer o exercício. Em uma caixa havia 150 peças, das quais 30% estavam enferrujadas e, portanto, não poderiam ser utilizadas. Das demais peças, 20% apresentavam defeitos e também não podiam ser utilizadas. Considerando-se o número total de peças da caixa, é correto dizer que o número de peças que podiam ser utilizadas representava. Tá. Ele está perguntando a porcentagem que representa o número de peças que estão em condições de uso. Então, até aqui, ó, no nosso desenho, nossa caixa de peças. Eu usei ferramentas que eu achei melhor colocar, achei mais bonito. Enfim. Havia 150 peças, das quais 30% estavam ferrujadas. Peguei esse trecho do enunciado do exercício para mostrar para vocês. Ó. Tirei as peças enferrujadas, que significam 30% do total, que é 150. Fazendo as contas, eu tenho 0,3 vezes 150, que me dá 45 peças. Significa o que, gente? 45 peças significam 30% do total, que é 150, uma parte do todo. A outra parte são as partes que estão com defeito. E aí é interessante, eu coloquei em amarelo para vocês verem aqui, ó, que das demais peças, 20% apresentavam defeitos. Esse demais significa o seguinte: ele está excluindo, ele está pegando os 20% não do total, ele está pegando 20% já tirado esses 45 aqui. Então eu tenho 150 inicial, tirei 30%, 45. Das demais, ou seja, tirando esses 45, 20% daquele total que sobrou apresentava defeito. Fazendo as contas, ó, 150 menos 45 significa das demais. Fazendo as contas, 0,2 vezes 105, eu tenho 21 peças. Considerando-se o número total, que está em vermelho aqui, ó, de peças da caixa, é correto dizer que o número de peças que podiam ser utilizadas representava. Tá? Deixei em azul aqui. O total é 150. Lembrando, gente, deixa eu fazer um parênteses aqui. Porcentagem é sempre uma fração centesimal, uma razão no caso, centesimal, que ela é comparada a uma outra fração, a uma outra quantidade. Ou seja, você sempre vai estar calculando uma porcentagem de alguma coisa. Às vezes você vai ter a porcentagem da porcentagem. Então, nesse caso aqui, não que seja a porcentagem da porcentagem, mas é uma fração de uma parte que já foi tirada. Nesse caso, das demais, né? Então eu coloquei o total de vermelho e coloquei em azul a parte que eu quero achar. A parte que eu quero achar, fazendo essa conta aqui, o total, 150, menos as 45 ferrujadas, menos as 21, que é 20% das demais, eu tenho um total de 84 peças. Agora eu só substituí esse 84 no lugar da interrogação. Fazendo as contas, eu tenho o decimal 0,56, que transformando em porcentagem dá 56%. No próximo exercício, vamos trabalhar a porcentagem no tratamento da informação utilizando gráficos. Bora lá! Bom, mais um exemplo para vocês. O gráfico a seguir apresenta o número de carros roubados no estado de São Paulo no primeiro trimestre de 2011, 2012 e 2013. Então vamos ao gráfico aqui. Eu coloquei dessa forma porque eu acho que a visualização ela fica muito mais fácil
para quem está vendo, né? Qualquer coisa vocês me perguntam aí, tá? A escala no eixo Y, no eixo vertical, eu coloquei de 5 em 5 mil. Coloquei 23 mil no ano de 2013, dado do exercício. Em verde, 22 mil em 2012 em amarelo. E em azul, 18.500 em 2011. No caso aqui não tem muito problema a cronologia, tá? Só está importando os valores e a altura do gráfico. Tendo como referência o número total de carros roubados no primeiro semestre dos anos de 2011 a 2013, é correto afirmar que o número de carros roubados no primeiro trimestre é de... Letra A, 2012 é aproximadamente 27%. 2011, letra B, 2011 é aproximadamente 22%. Letra C, 2012 é aproximadamente 39%. Letra D, 2011 é aproximadamente 29%. E letra E, 2013 é aproximadamente 50%. Vou fazer um parênteses aqui. Esse tipo de exercício de múltipla escolha, ele tem algumas, vamos dizer, alguns macetes para você resolver, usando os próprios, obviamente, os dados do exercício e as alternativas. Então vamos voltar para lá. No caso aqui, eu tenho os anos que estão se repetindo: 2012, 2011, 2012, 2011, somente 2013. Então qual que é a estratégia de resolução aqui? Eu resolvendo o ano de 2011, a porcentagem relativa a 2011, eu já elimino a alternativa A e C ao mesmo tempo. Então vamos lá. Letra A. No caso aqui eu vou verificar item por item para vocês entenderem como é que faz essa conta. Número total de veículos roubados. O número total de veículos roubados vai ser o somatório dos 3 anos, dos 3 trimestres dos 3 anos. Então vai dar 23 mil mais 22 mil mais 18.500, que dá o total de 63.500. Então, relativo ao ano de 2012, como que se faz a conta? Eu pego, coloco o valor total no denominador e no numerador eu coloco o total de veículos roubados em 2012. No caso aqui, o número em amarelo. Então, se eu dividir 22 mil por 63.500, eu vou ter esse número decimal 0,34645 e vai longe, que é aproximadamente 35%, que eu consigo ver que não é a alternativa correta. Se eu voltar lá na alternativa, o que acontece? Ela está afirmando que é aproximadamente 27%. Como deu 35%, está errado. Agora dá uma olhada na letra C. A letra C, ela fala que em 2012, que é o mesmo ano, aproximadamente 39%. Então eu já sei que está errado. Está dando 35 lá a conta e não está batendo aqui. Obviamente a letra A e C estão erradas. Vamos para a letra B. Mesma coisa, número total. Eu vou pegar o total, como já foi dito, 63.500, e vou dividir, aliás, vou colocar o denominador e vou dividir o 18.500 por ele. 18.500 é o número de veículos roubados em 2011. Divido pelo total, tenho esse número decimal, 0,291338, que dá aproximadamente 29%. Que está errado, porque a letra C fala que é 39%. Automaticamente, como eu fiz ali que em 2011 deu 29%, eu já sei que é a letra D. Tá? Mas vamos lá fazer a conta de novo. Dá uma olhada aqui, ó. 63.500, 18.500 por 63.500, dá isso aproximadamente 29%, e a alternativa correta é a letra D. Esse último exercício nós vamos trabalhar porcentagem juntamente com sistemas de equações, né? Um pouco mais complicado, mas dá para fazer tranquilo. Bora lá. Continuando, nós vamos ver agora um exercício, foi dado pela FUVEST, aplicação de porcentagem em taxas de juros. Tá? Não se preocupe com
com juros simples ou composto no caso aqui, que a intenção desse exercício é só avaliar a aplicação da porcentagem no problema, né? Então vamos lá. Um apostador ganhou um prêmio de R$ 1 milhão na loteria e decidiu investir parte do valor em caderneta de poupança, que rende 6% ao ano, e o restante em um fundo de investimentos, que rende 7,5% ao ano. Apesar do rendimento mais baixo da caderneta de poupança, ela oferece algumas vantagens e ele precisa decidir como irá dividir o seu dinheiro entre as duas aplicações. Para garantir após um ano um rendimento total de pelo menos R$ 72 mil, a parte da quantia a ser aplicada na poupança deve ser de, no máximo, nós temos as 5 opções aqui. Letra A, R$ 200 mil. Letra B, R$ 175.500. Letra C, R$ 150 mil. Letra D, R$ 125 mil. E letra E, R$ 100 mil. Então, continuando aqui. Nós temos o nosso apostador, o professor José. Ele recebeu a bolada de R$ 1 milhão. Então, o problema dele é o seguinte: ele quer dividir esse dinheiro em duas partes. Uma das partes ele vai investir em caderneta de poupança, que no caso do problema aqui, deu uma taxa, uma porcentagem de 6% ao ano, né? Porque eu estou repetindo, então esse valor vai ser aplicado no dinheiro, ou melhor, em parte do dinheiro, que é a parte A do dinheiro. A outra parte, a parte B, vai ser aplicada num fundo de investimentos que rende 7,5% ao ano. Então repare que eu tenho aqui o dinheiro dividido em duas partes, uma para poupança e uma para o fundo de investimentos. O que eu fiz aqui? Seguindo as instruções do problema, eu separei o dinheiro em duas partes. Então, por exemplo, se eu tenho que uma parte vai para a poupança e a outra vai para o investimento, eu sei que A mais B vai dar 1 milhão. E a outra equação mostra a porcentagem aplicada em cada parte do dinheiro. Então, nesse caso aqui, de 6% vai na poupança e esse 7,5% vai no fundo de investimentos, que somados dão o valor que ele quer, R$ 72 mil. Outra parte somada dando 1 milhão. Então, o que eu consegui fazer aqui? Eu consegui fazer um sistema. E a partir do sistema formado, eu vou fazer algumas contas para descobrir o valor de A, que é a poupança, e o valor de B, que é o fundo de investimento. Para poder encontrar o valor que eu quero encontrar, que é o valor de A, eu multipliquei a segunda linha por menos 0,075. Qual é o intuito? O intuito é que quando eu fizer a soma termo a termo, 0,6 com 0,75, e nesse caso aqui 0,75 com menos 0,75, eu vou zerar esse termo B aqui e vai me sobrar somente 0,015A, tendo somente uma equação para resolver. Então, fazendo essa diferença aqui, eu tenho menos 0,015A mais 0B igual a 72 mil menos 75, eu tenho menos 3 mil reais. E para achar esse valor de A, basta igualar a 3 mil. E agora eu passo menos 0,015 dividindo 3 mil reais e obtendo o valor A de 200 mil reais. Comecei a lecionar em 2003 como substituto no... Acumulo uma experiência de mais de 20 anos de... Trabalhei remotamente no ensino com alunos de ensino fundamental. De novo, errei. Pelo amor de
onde trabalhei no Guarujá até 2009. Posteriormente, fui para a Secretaria de Segurança Pública, onde fiquei até 2020. Gostaria de agradecer os gestores da escola pela oportunidade de expor o meu trabalho e pelas minhas possibilidades de aprendizado. Não ficou bom, não. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Bom, continuando, nós vamos ver agora um exercício da FUVEST. Vai tratar sobre juros, mas numa aplicação mais voltada. Desculpa. Para. Ah, vamos nessa!